Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Ele é estudante de educação física. Nasceu no Japão, mas veio aqui para São José dos Campos com apenas 6 meses de vida. Hoje faz parte da equipe joseense de judô e já conquistou diversos prêmios. Entre eles, destaque por ser tricampeão pan-americano sub-21 e tetracampeão paulista. É também campeão pan-americano e agora vai nos contar um pouquinho sobre a sua história. Com a palavra, Lincoln Kanemoto. Você nasceu no Japão. Com que idade e por que veio para São José dos Campos? Na verdade, eu nasci no Japão porque meus pais eles estavam a trabalho lá, né? Então, eles procuraram ir para ganhar dinheiro, tentar fazer a vida lá no Japão, que estava numa época boa, quando eles foram. E eu nasci lá, mas não fiquei muito tempo, fiquei acho que de 6 a 8 meses lá, não sei exato, minha mãe que sabe. E acabou que a gente voltou para cá porque a família da minha mãe já era daqui, né? A família do meu pai é de Caraguá, porém ele sempre trabalhou aqui em São José, então eles já moravam aqui. Então a casa mesmo eles construíram aqui e eles sempre gostaram da cidade e a gente voltou para cá mais por causa disso mesmo, por causa que a família da minha mãe, a família do meu pai também é bem próximo, né, da família deles. Como o judô entrou na sua vida? Bom, o judô ele entrou na minha vida foi, na verdade, por acaso, né? Porque eu passei no médico, eu era tinha problema de saúde, então o médico falou que eu tinha que fazer algum esporte, ou fazer qualquer coisa. Nisso, meu pai, ele já tinha feito judô, mas chegou até a faixa verde, e falou, tenta o judô, só que daí eu queria o futebol. Aí, nisso, o judô eu comecei, tá bom, vamos começar. Daí comecei o judô e fiquei 6 meses. No que eu fiquei 6 meses, eu queria parar, que eu não tinha gostado. Aí, nisso, meu pai, ele pegou e falou, não, continua, que daí eu volto com você. Daí, nisso, meu pai, ele entrou comigo para me incentivar, né? E nisso, ele ficou mais 6 meses, daí acabou que ele machucou o ombro e aí ele parou, né? Porque ele tinha que trabalhar. Aí, depois desses 6 meses que ele ficou comigo, acabou que eu comecei a gostar e aí foi indo, né? Mas a princípio mesmo eu comecei mais por causa eu continuei, na verdade, né? Mais por causa do meu pai mesmo. Fale um pouco sobre a sua trajetória no judô. Depois que eu continuei a seguir ali os passos do judô, eu acho que foi um dos meus primeiros campeonatos paulistas, eu participei e fui campeão. Foi em 2006. Nisso, desse ano de 2006 até 2010, praticamente não tive assim, não consegui mais ser campeão paulista, porque os campeonatos eles são fortes de acordo com as categorias, né? Então, no caso, eu era infantil, acho que tinha 10, 11 anos. E nisso, os campeonatos mais importantes eram, no caso, só o paulista, que não tinha brasileiro, não tinha essas coisas. Então, de 2006 até 2010 foi meio que frustrante, né, para mim, porque não treinava e chegava na hora da competição e perdia. Mas também perdia porque eu estava no peso pesado, né? Então, eu já pesava ali, eu acho que 50 quilos, então pegava gente que era de 50 para cima. Então eu pegava cara de 70 quilos, cara enorme. E aí acabou que em 2010 eu começou a meio que igualar, eu estava até meio pesado, porém até 64 quilos, mas os meninos já eram mais, a estatura, peso também e força já era praticamente que parecido. Aí eu fui campeão paulista de novo. Aí eu fui pro brasileiro, só que daí nesse brasileiro acabou que eu acabei me machucando e fiquei uns 6 meses mais ou menos parado. Aí em 2011 eu voltei, teve uma seletiva chamada Seletiva Nacional, que serve para selecionar os integrantes da seleção brasileira do ano seguinte. Ocorria geralmente no fim do ano e acabou que eu fui lá para lutar. A expectativa não era muito de chegar, porque era o primeiro ano da categoria, era sub-18, eu estava com 15 anos, e acabou que
nessa seletiva foi onde se abriram as portas para mim na seleção brasileira. Eu acabei ficando em segundo na seletiva e acabou que nisso daí acabei indo para a Romênia, que além de você conquistar a vaga na seleção, você também, o primeiro e o segundo colocado, eles ganhavam uma viagem da seleção brasileira para poder estar competindo lá fora. E é tudo custeado por eles. E nisso eu fui competir na Romênia, competi o circuito República Tcheca e Romênia. Aí na República Tcheca acabou que eu perdi porque não sabia como é que era, nunca tinha ido treinar, competir lá fora. E na Romênia acabou que já tinha visto como é que era e aí acabou que eu fui campeão do circuito da Romênia. Aí nisso o ano foi passando, eu estava até 66 quilos aí já. E 2012 teve a seletiva de novo, fui vice-campeão. Só que nesse ano foi um ano bem triste para mim, porque 2012 foi o ano das Olimpíadas. E a Olimpíada geralmente não tem campeonato mundial. E é o campeonato mais importante para a gente, né? Nisso, o campeonato mais importante para mim seria o sul-americano, mas acabou devido a eu ter me machucado, por tirar peso, o pessoal acabou me cortando, falando que queria que eu subisse de peso. Aí eu fiquei bem triste por causa que era o campeonato mais importante, nunca tinha competido um sul-americano e acabou que eu perdi tudo ali, né? Mas daí eu falei, não, eu vou voltar. Daí eu tive que subir de categoria, fui para 73 quilos, que é a atual categoria que eu luto hoje. E aí de 2013 até hoje eu luto nessa categoria. Em 2013 eu fui campeão da seletiva, aí 2013 fui campeão, aí em 2014 eu fiquei em vice, 2015 fui campeão e 2016 eu não precisei fazer porque em 2015 eu acho que foi o ano que eu tive mais êxitos no judô, porque eu fui para o campeonato mundial e acabou que eu fiquei em terceiro lugar no Campeonato Mundial em Abu Dhabi em 2015. Então essa acho que é uma das maiores conquistas para mim e por isso que em 2016 eu não precisei estar fazendo a seletiva. Aí 2016 para cá, devido a eles verem meu desempenho em campeonatos, tanto no Mundial, até medalha do Mundial mesmo pesa, até desse período aí acabou que eu não ganhei as seletivas para ingressar na seleção brasileira, mas eles apostavam e ainda apostam em mim porque acreditam que eu tenho um grande potencial para estar medalhando lá fora. Em que momento você percebeu que poderia se tornar um atleta de alto rendimento? Foi depois da minha primeira viagem na Romênia, porque foi uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Foi uma oportunidade ali que até então eu só treinava para competir, mas não pensando profissionalmente, né? Então a gente sempre brincava com meu pai, eu e meu pai a gente sempre brincava, né? Até 2015, até 2011, eu nunca tinha ido para um brasileiro, nunca tinha sido campeão brasileiro, nunca tinha sido muitas vezes campeão paulista. Então a gente sempre brincava, a gente sempre focava em buscar paulista, depois paulista brasileiro, depois do brasileiro pan-americano. Só que daí acabou que eu meio que cortei essa parte, já pulei, então eu já fui direto para a seleção. A partir daí que eu comecei a ver que daria para virar profissional disso, né? Até porque já tinha ingressado na seleção. Porém, como a gente não sabe como é que vai ser os anos seguintes, então a gente começou a treinar mais para poder virar profissional o negócio. Como foi a experiência de entrar para a seleção brasileira de judô? Foi uma sensação que eu acho que não tem como descrever, porque é uma mistura de alegria, de satisfação, porque no primeiro momento a gente a gente não acreditava muito que a gente ia entrar, e que eu ia entrar, né? E acabou que deu tudo certo, né? Então, assim, é uma sensação muito boa, porque você vai lá. Eu fui lá sem expectativa nenhuma e volta segundo, já o segundo do Brasil
na seleção. Então foi uma sensação muito legal. Como é a sua rotina de treinamentos como atleta de judô? Os meus treinos, eles são de segunda a sexta, às vezes tem treino aos sábados. Segunda, quarta e sexta a gente treina físico umas duas horas, treina até umas 3h30. Aí tem treino de tatame às 5 horas. Isso toda segunda, quarta e sexta. Aí terça e quinta a gente está fazendo treino técnico das 7h30 da manhã até umas 8h30, 9 horas. E à noite, 7 horas, tem o treino de judô também, que é mais luta mesmo, das 7 às 9. E ao sábado, quando tem, geralmente é 10 horas, das 10 ao meio-dia. O que mais te motiva a investir em sua carreira de atleta? Eu acho que a vontade de estar sempre ganhando. Depois que eu comecei a gostar mesmo do judô, viver disso, né? Eu tracei metas e pretendo alcançar todas. No caso, a que está no topo ali é ir para as Olimpíadas e medalhar, não só medalhar, mas também como ser campeão. Depois vem Campeonato Mundial Sênior, medalhar no Grand Slam. Então são objetivos que a gente vai alcançando de pouco em pouco. Então acho que meu pai sempre falou, né? Quando a gente começar alguma coisa, para a gente terminar. Então acho que é isso que está me motivando ainda, querer. Porque eu penso que eu comecei, mas eu ainda não terminei aquilo que eu vim para fazer. Então, e a vontade de ganhar também que tá me motivando. Como é a experiência de competir fora do país? À primeira vista, assim, nossa, a primeira vez que eu fui, as primeiras vezes, a gente acha que é uma coisa absurda, né? Que os meninos lá são de outro mundo, porque realmente o pessoal da Europa, Ásia tem seus diferenciais. Na Europa o pessoal é mais focado para força, na Ásia é mais técnica. Então você acha que você vai pegar um bicho de 7 cabeças lá. Mas aí conforme você vai ganhando experiência, você vai vendo que não é aquilo. Você também é capaz de ir de frente a frente com a pessoa. Você vai ver que ela também sangra, que ela também se machuca, que ela também tem medo. Então, mas à primeira vista é isso daí. A gente acha que é bicho de 7 cabeças, mas depois vai pegando experiência, vai se adaptando e vai vendo que é só mais um campeonato normal, como se estivesse aqui no Brasil mesmo. Durante a sua trajetória como atleta, qual momento mais te marcou? Foi a minha disputa de terceiro lugar no Mundial. Foi uma, assim, além da conquista, óbvio, mas acho que a luta em si foi bem marcante para mim, porque foi uma luta que eu peguei um menino do Azerbaijão e eu já tinha lutado com ele, só que quando a gente lutou a primeira vez, eu perdi muito rápido para ele. Eu perdi em menos de 1 minuto, eu tinha perdido a luta. E acabou que essa luta era uma luta decisiva ali, que quem ganhasse iria ficar com a medalha, quem perdesse ia embora para casa chorando. Então, foi uma luta que eu consegui lutar com o menino, consegui jogar ele duas vezes e no final eu consegui estar com a medalha. Então, acho que esse foi um dos momentos mais marcantes, assim, não só pela medalha do Mundial, mas também como a luta que eu fiz para conseguir ela. Como você concilia sua vida acadêmica com a rotina de treinos? Bom, no começo, a faculdade sempre foi de manhã, né? Então, os horários de treino e faculdade, eles nunca se bateram. Mas agora que eu estou fazendo à noite, por causa de grade mesmo, então está dificultando bastante. Mas no começo, quando eu comecei a faculdade, eu comecei fazendo engenharia, não comecei fazendo educação física, né? Hoje eu faço educação física. Queria ser engenheiro a princípio e acabou que eu tive que trocar de curso porque o pessoal não estava entendendo, porque exatamente no ano que eu entrei para a faculdade para fazer engenharia foi o ano que eu mais viajei durante o ano. Então o pessoal não estava meio que entendendo essa parte de eu estar faltando muito.
Então, o pessoal falou para mim, ou você é engenheiro ou você é atleta. Aí nisso eu fiz um ano de engenharia, nisso eu acabei pegando as DPs por falta e eu decidi estar mudando. Falei, não, vou mudar. A princípio meu pai não gostou de eu estar mudando, né? Porque ele também é engenheiro. E não gostou muito da ideia, só que daí depois eu fui explicando para ele e aí ele aceitou e entendeu. Aí eu mudei para educação física e hoje estou no último ano, no último semestre. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque além do pessoal me ajudar muito, eles entendem a situação, devido também estar voltado para o esporte, né? E a maior dificuldade que eu tive na faculdade, que o pessoal do curso de educação física me ajudou, foi essa parte de falta, porque no caso eu estava viajando muito. E eles falaram, não tem problema, me davam trabalho para fazer e mesmo lá fora eu continuo, viajo, fico estudando para chegar aqui, às vezes perde prova, aí fica estudando, fazendo trabalho para repor falta, aí chegar aqui e fazer tudo. Então essa daí foi a maior dificuldade, mas hoje em dia para conciliar, ainda mais que eu estou fazendo só 3, 4 matérias para terminar, então tá bem tranquilo. Quais foram os principais desafios que você já enfrentou? Acho que o principal que qualquer atleta acho que sofre, que eu também tive, são momentos que a gente se machuca, porque são os momentos mais difíceis que a gente tem que ter cabeça, né, para suportar aquela situação. E foram anos, né, não foi ano, porque de 2011 até 2013 eu só me machucava. Apesar de estar na seleção, conseguia a vaga na seleção, aí chegava para pegar vaga para um campeonato mundial, sendo cotado para ir, campeonato mundial, campeonato pan-americano, me machucava. Então, eu acredito que essa tenha sido a minha fase mais difícil. Não sei se por adaptação ou se devia estar crescendo, então fica meio que não frágil, mas fica mais fraco devido a estar crescendo. Mas depois dessa fase aí não tive mais problema nenhum. De 2014 até hoje eu não tive mais nenhuma lesão grave. Quais foram suas principais conquistas no judô? As minhas principais conquistas foram o terceiro colocado no Mundial em Abu Dhabi em 2015. Eu sou tricampeão pan-americano sub-21. Sou campeão sul-americano sub-21, sou campeão brasileiro sub-21, sou vice-campeão brasileiro sênior, sou tetracampeão paulista. Além das conquistas que, assim, são não amistosos, mas são campeonatos que não valem muito pontos. Que nem recentemente eu fui campeão da Copa São Paulo, do Campeonato Brasileiro Regional Sênior e de um Open que teve no Chile agora, foi em março, também fui campeão. Como atleta, quais são seus planos para o futuro? Bom, a princípio é tentar ingressar nesse ciclo olímpico que está de 2020, também 2024 acredito que dê para estar indo. Depois que conseguir esse feito, eu não pretendo parar com o judô, até porque eu vou usar minha formação para isso. Pretendo ou fazer uma pós-graduação em gestão esportiva para tentar chegar ali na seleção, para estar fazendo gestão ou até mesmo dentro de um clube. Ou talvez virar um técnico mesmo, voltado tanto para clube quanto para a seleção brasileira. Que mensagem você deixaria para os jovens que sonham em ser um atleta como você? Acredito eu que a palavra certa seria dedicação, porque, querendo ou não, a gente vai ter que se dedicar para alguma coisa, não só para o esporte. E para o esporte em si, penso eu que não tem segredo para você chegar lá, o único segredo é você treinar bastante, se dedicar àquilo que você tá fazendo e, obviamente, você vai ter que se abdicar de algumas coisas. Assim, às vezes que nem eu tiro peso, então às vezes vai ter festa final de semana, então
mas vai ter campeonato final de semana também, então, poxa, não dá para ir para festa porque eu vou competir. Aí tem uma semana antes o pessoal tá chamando para ir para balada. Ah, não dá para ir para balada porque eu vou competir semana que vem. Então, assim, são coisas. Você vai ter um momento para você estar fazendo as suas coisas, só que a maior parte dele vai ser quando você vai estar treinando, fazendo o que você gosta, né? Se você realmente gosta, você não vai achar que é se ficar se abdicando das coisas, mas é isso. Acredito eu que é treinar, se dedicar e ser bem focado naquilo que você quer. O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando o nosso programa no canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até semana que vem.